E é isso aí, galera! A gente está de volta com o nosso Sexta Fora, meu convidado de hoje, grande Lex. Legal, Lex, eu queria que você falasse também uma coisa assim no nosso meio, que eu vejo assim, às vezes com algumas pessoas rola mais, outras rolam menos e tal, que é a questão do preconceito, né? Você falou que, não, eu vim de uma família, de um lar cristão, numa igreja tradicional. Você ainda enfrenta preconceito, assim, de chegar no local, o nego, não pode ir boné. O Lex, quando ele foi gravar, ele, posso botar o boné, posso botar o óculos e tal. Um zelo, assim, com uma preocupação de adequação. E o nosso meio tem, assim, características diferentes. Tem locais que são diferentes, mais tradicionais, outros são mais de vanguarda. Mas como é que você encara o teu trabalho ministerial com essa questão do preconceito? Ainda rola preconceito ou não? Eu acredito que assim, não sei se alguém de repente já teve esse preconceito, mas não chegou até mim, assim. Tem algumas igrejas, claro, que às vezes o líder dos jovens chama a igreja tradicional e ele tá alucinado, querendo que vá porque ele curte o som, e às vezes você chega e tem, mas assim, eu aprendi muito, né? Aprendi muito com o Dedê Júnior, com o pastor Welton do Arena Louvor lá em Brasília, algumas pessoas assim que me ensinaram a você sentir o ambiente, né? Tem ambientes diferentes, teve ambiente que eu já tive que, de repente, no meio, mandar uma adoração, no final mandar uma adoração, então você tem que sentir o ambiente. Então, eu me preocupo muito com isso. Como eu vim da presbiteriana e hoje eu estou numa igreja que tem jogo de luz e tem fumaça e tem um som diferenciado. Então eu sei que existem doutrinas diferentes, então eu procuro sempre respeitar. A minha igreja trabalha em células, tem igreja que não trabalha em células, então eu procuro não falar sobre isso para não estar de repente ferindo a doutrina. Então sempre tem essa preocupação. Hoje em dia, sim, não é, que a gente percebe, você que é nascido na igreja, eu também fui nascido na igreja, a gente vê que muita coisa mudou, né, cara? Muita coisa mudou. E uma coisa que mudou efetivamente é esse lance da mídia, né? Como é que você avalia hoje a sociedade em relação a nós cristãos? Os evangélicos cresceram muito na nação brasileira. Hoje a gente é, no mínimo, aí 1/4 da população. De cada 4 pessoas, uma é cristã, ou evangélica e tal. Como é que você vê assim, o surgimento de uma mídia que começa a colocar os holofotes pra gente, gravadoras que eram gravadoras meramente seculares, tem selos gospel, tem um casting gospel? Qual a tua avaliação em relação ao que a gente vive do evangelho hoje na nação brasileira, principalmente desse olhar da mídia para nós? A galera fica muito empolgada quando descobre que gravadoras grandes estão contratando, fazendo um selo gospel. E assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia muita gente diz que é crente, hoje é muito fácil dizer que é crente. Pessoas que de repente nem frequentam uma igreja, não têm uma aliança com o ministério, dizem que são crentes. E assim, é bem complicado, né? Se você é um cristão de verdade, honra o evangelho, honra a palavra de Deus, honra a Deus, porque as pessoas hoje estão colocando o holofote, porque hoje é moda ser crente. Antigamente, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro quando eu era criança, você dizer que era crente era motivo de chacota. Era meio ET, né? Era motivo de chacota. Olha o Bíblia e tal. Olha o Bíblia, né? O Bíblia. Lá vai essa os é da tua Bíblia, época? Vai os Bíblia aí, ó. Lá vai os Bíblia. Lá vai os Bíblia. Eu era dessa época. Eu não sou tão velho assim. E hoje não, hoje é moda dizer que é crente, é legal dizer que é crente, porque tem muita gente crente. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que realmente ser referencial. E quem é crente de verdade é aquele negócio, vai ser provado pelo fogo. E quando as dificuldades vierem, quando aquilo que Deus está falando que no final dos tempos acontecer, aí vai se provar quem é crente de verdade e quem não é. E não adianta só falar que é crente, tem que provar que é crente através das atitudes, né? E as pessoas vão respeitar a mídia secular, as pessoas que não são cristãs vão respeitar não só quando você diz que é crente, mas quando você fala, nem precisa falar que é cristão, mas quando você tem uma atitude de homem de Deus, as pessoas vão reconhecer a diferença na sua vida. Então assim, eu acredito que a gente tem que ter um cuidado maior na nossa postura. A gente saber que agora mais do que nunca a gente está sendo observado, né? E a gente está sendo observado principalmente por Deus, pelo Espírito Santo que está em qualquer lugar, né? E a mídia também está aí colocando como foco. E que eles olhem pra gente, veem como exemplo e queiram fazer parte do reino de Deus e queiram falar, pô, que legal, o cara é crente, eu quero ser crente também. Que possa ter uma resposta dessa forma. Legal. O teu trabalho, Lex, assim, eu sempre observo, até voltando a comentar no Fabiano, né? O Fabiano vai assistir essa entrevista. Fabiano vai. Lá de Natal. Ô, Lincoln, eu quero que você entreviste o Lex, cara. E o Fabiano falava do teu clipe, quando eu assisti teu clipe também, eu curti pra caramba. Como é que é esse lance assim da modernidade, o teu clipe tem uma coisa de ilustração e tal,
Como é que é o teu lance em relação à internet, o teu trabalho em relação a essa modernidade de clipes? Quem é que faz? São tuas ideias? Como é que você se envolve com isso? Até que ponto você coloca, não, eu quero só se for moderno, se for de vanguarda, quero falar com a nova geração. Como é que é teu encarar ministerialmente com o teu trabalho e os teus produtos, aquilo que é fruto daquilo que você faz? Pois eu tenho um ditado lá, que eu moro em Brasília e tem o pessoal de Goiânia, do Goiás, que fica ali ao redor, então você acaba pegando as frasezinhas, né? Do Goiás. Né? O olho do dono que engorda o boi. O olho do dono então, que engorda assim, o boi. Então eu procuro estar sempre perto, acompanhando, para que não fuja o meu estilo, né? Que não chegue alguém assim simplesmente, você vai ser desse jeito. Eu não sou montado, eu sou autêntico. E a autenticidade, as pessoas acabam sentindo isso. Se elas veem que algo não é verdadeiro, elas acabam percebendo isso. Então eu procuro ser eu, mas assim, eu entendo que eu não sou designer, eu não sou diretor, eu não sou nada. Eu tento dar minha opinião e dentro daquela minha opinião, as pessoas que estão me ajudando, né? Porque a gente nunca cresce sozinho. Tudo que eu tenho conquistado, eu nunca conquistei sozinho, através de Deus, da minha liderança, da minha esposa, dos meus amigos. E eu tento ali conectar as ideias do que a galera entende e das minhas ideias, e aí acaba dando nesse resultado que vocês estão vendo aí. Mas eu sempre procuro estar sempre atualizado com as coisas que estão acontecendo, porque é da criança de 1 ano até a senhorinha de 90 anos. Já chegou uma senhora pra mim de 90 anos e falou assim, meu filho, eu não sabia que existia crente roqueiro. Então, assim, todas as idades. Mas, claro, em maioria o público jovem. Então tem que estar conectado, sabendo o que está rolando, para poder falar a linguagem deles, para poder atingir o coração. E aí Deus entra e faz a diferença. Legal. A gente está caminhando pro final e eu queria que você ficasse à vontade para dar uma palavra pra galera. Eu sei que você tem uma pegada assim muito forte com a nova geração, como você estava falando, desde os velhinhos e tal, mas agora a garotada se amarra no teu som. E tem uma galera que assiste a gente, que às vezes tem sonhos, Você falava das coisas fluírem, a gente estava conversando antes, né? Eu achei muito bacana que você falou. Pô, Lincoln, nunca pensei em gravar CD. E às vezes a gente vê uma galera forçando uma barra, né? E a coisa fluiu pra mim, uma coisa de Deus, mas fruto do meu envolvimento com legitimidade de submissão, legitimidade de me submeter à liderança. Achei isso bacana pra caramba. Mas queria que você ficasse à vontade para falar pra nossa galera que nos assiste acerca disso, do chamado, do cumprimento do chamado e de realização de sonhos, daquilo que Deus fez na tua vida, de repente ser testemunho pra galera. Pois é, muita gente de banda chega pra mim e fala assim, cara, o que eu faço? Me dá uma dica pra eu poder alcançar alguma coisa que você alcançou. E eu falo algumas coisas que muita gente não quer ouvir. Eu falo simplesmente obediência. Não, tá, mas não é isso. Eu falo obediência. Não, mas obediência, né? Eu nunca, como ele falou, eu sou um cara tímido até hoje, posso dizer que eu sou um cara tímido, mas antes a timidez impedia de eu fazer o que eu precisava fazer. Mas só que hoje a timidez, graças a Deus, não tem me parado. Eu quero falar pra você, Deus não te deu o espírito de timidez, Deus te deu o espírito de ousadia. Tenha ousadia, mas debaixo de uma autoridade, porque só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Se submeta à sua liderança, aos seus pastores, obedeça, porque no tempo certo Deus vai abrir uma porta. Não tenta entrar pela janela, vai ser uma porta que vai se escancarar na sua vida e vai ser uma porta de Deus. E até o não que você recebe é de Deus. Se você tem a sua vida em Deus, até o não é de Deus e é um livramento na sua vida. Então se prepara que na hora certa Deus vai abrir e os sonhos de Deus vão ser realizados na sua vida. É isso aí. Um beatbox pra terminar. Valeu, galera. Let's go. A gente se encontra. Super valeu. Legal, obrigado pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, obrigado pela sua sintonia aí, ligadinho aí nesse bate-papo com o Lex, que foi hoje, eu curti muito, gostei bastante. Se você gostou, escreva pra gente, participe, envolva-se com a nossa programação, faça um comentário, Lincoln, gostei dessa entrevista aí, reprisa essa entrevista aí, esse bate-papo, a gente vai ficar muito feliz. Agradecer ao grande Lex, um abraço aí pro Fabiano também, que trabalha com o Lex, a galera da Sara Music, um grande abraço. E ó, que Deus te abençoe muito. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. A gente fica com mais um pouquinho da musicalidade desse rapaz que foi nosso convidado de hoje, feríssima, com a canção Let's Go, isso aí. E eu fico com esse recadinho que na verdade marcou no bate-papo com o Lex,
que é exatamente essa coisa de Deus estar observando tudo que a gente faz. Às vezes a gente fica batendo em portas no sentido de forçar uma barra para fazer sucesso, para desenvolver um trabalho, e você percebe algumas coisas assim meio que forçadas, que aquilo não é muito natural, quando na verdade Deus tem sempre, na sua soberania, uma maneira de observar tudo que a gente tem feito, e principalmente acerca do alinhamento ao nosso chamado. Lex foi um cara que a gente conversando é perceptível que ele era líder de jovens, trabalhava na igreja, desenvolvia o seu ministério na igreja local, mas a partir dali, a coisa de Deus foi acontecendo como que ele sendo pinçado para tudo isso que está acontecendo agora de sucesso e de realização ministerial. É muito fruto de confiar de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Eu quero mais.